Fala pessoal, aqui no canal da Clear Corretora, estamos chegando no meio desse caminho para desvendar esse assunto que é o SMC. Já falamos de liquidez, já falamos um pouquinho de estrutura, mas além de falar, né, Pozinha, mostramos um pouquinho ali na prática, né? Em tempo real, eu diria. Em tempo real, porque o Azevedo que está aqui conosco para falar, para nos dar essa aula, tá? Ele mostrou para a gente exemplos bem recentes aí desses dois temas e a gente vai avançar um pouquinho nesse conceito e falar um pouquinho sobre confluências e gatilhos, né, Azevedo? Exatamente. Nos últimos episódios, a gente falou sobre a base do SMC, sobre as manipulações. No segundo episódio, falamos sobre a intenção, para onde que o gráfico quer ir. Só que agora a gente chegaria numa parte onde a gente vai envolver mais o ponto de entrada. Ou seja, você sabe para onde o preço vai, sabe para onde vai se movimentar, só que aí você quer saber onde realizar uma entrada eficiente. Ou seja, eu não vou falar para você o gatilho institucional específico, vamos abordar isso ao longo dos episódios, mas vou te entregar exatamente como aumentar a eficiência do seu trade. Isso envolve qualquer tipo de operacional. As confluências não envolvem uma questão na quantidade de técnicas que você usa na sua análise, mas na forma que é aquela confluência. E é isso que eu vou entregar aqui com uma didática bem objetiva e simples. Perfeito. Tô ansiosa, principalmente porque ele falou assim, é um assunto que eu adoro, então acho que vai ser aula acima da aula que já foi até agora, certo? Exatamente. Vou aproveitar que nós já estamos com a nossa aguinha aqui, que eu e a Pô, hoje a gente está aqui só para aprender. Muito bom. Manda bala! Então, galera, para abordar esse assunto, eu vou abordar um conhecimento que eu desenvolvi que se chama ponto linha, ponto X e ponto asterisco. Esse conhecimento, ele é nada mais, eu coloquei esse nome para ficar algo didático para você entender o que envolve a eficiência do seu trade. Dependendo do gatilho, a eficiência do seu trade pode ter uma probabilidade de 90% de você acertar, 70% ou às vezes até 60%, a depender da confluência e forma que o preço se encontra. E então, isso daqui vai te ajudar a entender que às vezes você pode ter até 5 confluências com diferentes técnicas, mas se ela não for confluências com essas formas em si que eu vou te passar, ela vai ser ainda de baixa eficiência. Eu entro em trades que têm uma eficiência pelo menos de mais de 80%. Você tem um trade onde tem uma probabilidade de 100% de você acertar? Não existe. Isso é algo utópico. Agora, se você tem um trade com uma probabilidade muito alta devido às confluências técnicas que você aplica, é compatível, existe, e eu vou mostrar isso agora para vocês. Por que eu coloquei esses nomes? A confluência ponto-linha não são nada mais as confluências que são na forma horizontal. Então, vamos supor que você está trabalhando o preço em um fluxo de alta, com uma intenção de alta, e você queira contextualizar uma possível compra. E aí, você identifica que a gente tem uma região de breaker block, ou então a gente tem uma região de suporte, que seja o seu gatilho. E aí, depois você puxa uma Fibonacci, e aí depois você puxa uma região de suporte ou uma região que seja vários tipos de indicadores nessa região, uma VWAP, você vai ter todas as regiões de confluência no ponto linha, ou seja, numa mesma forma. Isso não vai fazer aumentar a eficiência dela. Vai aumentar dentro da categoria ponto linha, ou seja, se você tiver só um suporte, você vai ter 60% de chance de acertar. Se você tiver um suporte com uma FIBO, você vai ter 65% de chance de acertar. Se você tiver um suporte, uma FIBO, uma VWAP, você vai ter quase 70% de chance de acertar, mas vai ali no limite. Ou seja, você vai ter um pouquinho mais de eficiência, mas não vai mudar tanto a forma, a precisão que você tem daquele contexto. Então, como que a gente entende isso? O ponto linha, ele vai ter uma assertividade de mais ou menos 60%. Por que eu falo 60% e não uma probabilidade negativa? Porque se a sua análise tiver contexto, você tiver a favor da tendência, a favor do fluxo, obviamente a sua chance é maior de acertar do que de errar. Só que ainda assim é uma probabilidade não tão boa. Ou seja, se você montar sempre trades nessa configuração, você não vai ter uma assertividade tão alta. Claro que trades como ponto linha, eles vão aparecer com mais frequência do que um trade de ponto asterisco, mas você vai ter uma eficiência nele muito mais baixa.
Qual que é a diferença do ponto linha para o ponto X? Eu coloquei esses nomes, mas esses nomes eles são bem intuitivos, então a forma mesmo dele está na explicação. O ponto X é quando a gente tem uma confluência de cruzamento, ou seja, a gente além de ter o preço vindo buscar agora sua zona de compra a favor do fluxo e tudo mais, ele está contextualizando a uma região, por exemplo, de linha de tendência, vindo daqui, ó, um canal, por exemplo. Então, você tem o preço trabalhando uma região aqui de suporte, uma região aqui dessa linha de tendência desse canal, e agora você pode perceber que a sua confluência é um ponto vindo da diagonal e um ponto vindo na horizontal. Isso forma um cruzamento que eu chamo de ponto X. Então, só por você talvez ter duas confluências aqui de formas diferentes, você já vai ter uma probabilidade maior do que essa confluência somente de ponto linha. Então, você pode ter a mesma região ali, uma Fibonacci, uma região de demanda, e a gente vai ter uma região vindo da parte aqui diagonal. Isso aqui é uma configuração onde vai aumentar a sua eficiência, sua assertividade e probabilidade desse trade de mais de 70%. Só que tem uma configuração que eu digo que ela tem uma probabilidade maior do que 90% de você acertar esse trade. Ou seja, são os trades que eu olho e falo, caramba, esse trade está muito bacana. Isso muda a mão que eu vou trabalhar nesse trade? Isso muda que eu vou botar a minha conta toda de risco nesse trade? Não, a gestão de risco ela é algo fundamental, independente do quão bonito ou feio possa estar essa operação. Só que você vai saber priorizar qual tipo de... Pô, eu tô nesse trade aqui, ele tá tão eficiente? Eu venho de uma sequência não tão boa, o que eu vou priorizar? Trades ponto asterisco ou trades ponto X? Pô, trades ponto asterisco. Ah, venho de sequências muito boas, posso arriscar em alguns trades de ponto X? Vou arriscar, porque eu venho de uma sequência muito boa, eu tenho margem para errar. Então você vai tomando essas decisões, mas eu gosto de montar ponto X para ponto asterisco. Ponto linha eu nem entro, porque vai envolver aquela questão que a gente trabalhou no segundo episódio. O tipo de configuração ponto linha, ele não vai trazer nenhuma forma válida na minha região. Ele vai vir rápido, vai vir veloz, então eu não quero comprar. Eu quero comprar quando ele realmente forma uma característica de ponto X. Ou seja, você pode ver que eu já mudei a característica, mas por que esse aqui foi o ponto X? Porque veio de baixo a linha de tendência? Não, mas porque projetando do topo a partir do último topo, esse fundo daqui vai trazer a confluência que eu quero. Vamos colocar como se o cenário fosse assim. Ele vai trazer a confluência que eu quero para comprar aqui para o preço subir. Ou seja, eu tenho um cruzamento vindo aqui na diagonal de cima e um cruzamento vindo aqui. Isso aqui é um tipo de ponto X. Ou seja, esse tipo de trade ele já tem uma eficiência melhor. Eu quero entrar em trades assim. O trade ponto linha, na maioria das vezes, é inválido no meu operacional. E aí ele tem uma baixa probabilidade de dar certo. Na maioria das vezes eu vou filtrar. Aí qual que é o ponto asterisco? O ponto asterisco é quando a gente confluencia exatamente esses detalhes que eu mostrei. Deixa eu só apagar aqui para não confundir o ponto linha. O ponto asterisco ele vai ser quando a gente confluencia vindo uma forma desse tipo aqui, ou seja, o preço está vindo uma alta, ele vem e começa a corrigir, e aí essa correção ela vai confluenciar o seguinte, o ponto aqui dos dois topos projetado a partir do último fundo, ele vai confluenciar um ponto que eu tenho de demanda, ou seja, o ponto de demanda é ponto linha. O ponto cruzado aqui é um ponto X. Então, até agora eu tenho um ponto X. O que vai fazer essa região se tornar um ponto asterisco? Ele simplesmente vem formando uma estrutura aqui baseado no canal que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho vários suportes aqui, vários fundos anteriores que eu posso projetar, isso forma um canal, por exemplo. Isso aqui se tornou um ponto asterisco, porque agora eu tenho esse cruzamento de confluência diagonal de baixo, essa confluência daqui e essa confluência daqui. Percebe? Isso aqui é uma questão que envolve não só uma leitura gráfica, mas o SMC em si. Por quê? Porque a gente pode ter um ponto aqui de demanda de order block, a gente pode ter o fluxo alinhado, a gente deve, na verdade, não só pode, ou seja, confluenciando as aulas nossas anteriores, se ele tiver um ponto de liquidez antes dessa região, aumenta ainda mais a eficiência, então dependendo da configuração, a gente tem ainda mais probabilidade de dar certo, ou seja, eu falei 90%, mas dependendo da confluência, do contexto que está inserido, pode chegar a 95%. Agora lembre, 100% não existe.
Você nunca vai ter certeza do futuro, né? Então, a gente tem essa movimentação, isso aqui é um tipo de trade de alta probabilidade. Ou seja, não é a quantidade de confluências que você aplica, mas a diferença das formas que você está aplicando essa confluência. Então, aqui um canal de alta, aqui uma bandeira, por exemplo, projetada, liquidez capturada, região de demanda. Então, isso faz diferenciar as características, ponto linha, ponto X e ponto asterisco. Agora eu vou mostrar na parte prática, pode ser? Vocês têm alguma pergunta para isso? Eu quero ver isso no gráfico, mas pelo que eu entendi, não eu acho que faz muito sentido, né? Porque quando você tem um ponto asterisco, você tem confluências de movimentos, de proximidade de movimentos diferentes, né? Exato. Então, assim, por exemplo, a primeira confluência ali subindo é um movimento um pouco mais amplo, a segunda já chega um pouquinho ali, né? Eu vou fazer uma aproximação bem assim, só para exemplificar o que eu tô falando, é como se eu tivesse uma primária, a secundária e a menorzinha de todas elas ali. Exatamente. Eu também tenho uma pergunta. Bom, pelo que eu entendi até agora, SMC não é setup, né? É uma leitura de mercado, de contexto, certo? Perfeito. Quando você fala desses 90%, seria uma taxa de acerto de backtest ou tipo de leitura de mercado mesmo? Como que você me explicaria? Seria de probabilidade mesmo, de leitura de mercado. O SMC eu digo que nem é uma técnica, o SMC é uma filosofia de mercado. Então, a técnica em si mesmo, dentro do SMC, seria tipo análise institucional. Então, aí a gente tem os pontos de gatilho, order blocks, breaker blocks, mitigation, fair value gap e tal. Tem diversas variações, a gente tem contextos diferentes, mas isso é a análise institucional em si dentro do SMC. O SMC, ele é exatamente a lógica que a gente vem abordando, que envolve a leitura lógica por trás do preço. Então, o que a gente está falando? Exatamente essa leitura que envolve não só a parte do que está acontecendo, mas por trás do preço. Qual que é a probabilidade, qual que é a eficiência? Ou seja, por trás de uma análise institucional, como a gente tem uma leitura ainda mais eficiente? Aí é o que a gente está falando, que é aplicável até em outros operacionais. Perfeito. Muito bom e muito bem explicado. Exatamente. Bora para a prática, gostei, hein? Ok. Então, vamos pegar aqui na parte gráfica do índice, por exemplo, até desse movimento recente também. Se a gente for observar, esse contexto aqui, ele veio a funcionar por algumas questões, né? A gente tem aqui uma confluência de ponto-linha, né? A gente tem a confluência de ponto-linha ali, e a gente tem a confluência de ponto X trazendo essa diagonal. Não sei se chegamos a ter um cruzamento, não chegamos a ter um cruzamento vindo de outras partes, a não ser nesse movimento aqui ou nesse daqui, tá? Então, isso aqui foi uma característica de ponto X. Eu já gosto bastante, principalmente quando é um ponto que tem as confluências necessárias dentro do SMC, ou seja, ele deixou aqui fundos de liquidez nivelada, então isso foi interessante para quando ele capturasse, buscasse tanto a confluência de ponto linha, quanto a confluência vindo projetada. Eu gosto muito de projetar esses movimentos, nem sempre ele vem numa característica especificamente assim, mas às vezes só dele criar um ponto de liquidez antes da nossa região, já se torna bem interessante. E por que a gente deve aguardar a confirmação disso? Porque, por exemplo, aqui a gente também teve o mesmo. Aqui a gente teve a mesma característica. Só que o que difere essa característica não voltar da liquidez capturada desse micro aqui para essa daqui voltar? Essa daqui simplesmente não perdeu um topo anterior. Então, ela não fez, por exemplo, um topo e inverteu o fluxo, como a gente abordou no episódio 2. Ela simplesmente testou extremidades ali, vendo no fluxo de alta. Então, apesar dele mostrar um fluxo de correção, foi um fluxo que ele não estava alinhado à característica anterior. Agora, já essa não. Essa aqui, ela renovou um fundo e perdeu um topo. Então, ela simplesmente veio de uma forma válida, alinhada ao fluxo. Então, tudo isso faz aumentar a eficiência da configuração. Vamos pegar um outro cenário aqui, onde foi só um ponto linha. Esse daqui, ó, o preço renova um topo anterior e aí a gente tem uma confluência de compra em uma demanda, uma região de bloco ali de trás, a gente vai abordar isso em outras aulas, mas a gente simplesmente renova o topo, aqui é uma compra. Só que essa compra, ela teve a confluência da bandeira, alguma confluência diagonal? Não teve. Ela teve a confluência vindo dos fundos anteriores? Ela até teve, desses fundos aqui anteriores ela teve.
mas ela não foi uma confluência eficiente exatamente por aquela lógica que a gente explicou. Olha quanto tempo levou ao movimento de alta, no episódio 2 a gente explicou isso. Olha quanto tempo, foi 15 minutos para o movimento de alta acontecer. O movimento de queda, ele simplesmente levou quanto tempo? Deixa eu ver. 8 minutos. Ou seja, o tempo de queda, que deveria ser bem maior do que o tempo de impulsão, né? O movimento ali de impulsão, a correção tende a ser mais devagar. Ela foi metade do tempo que levou. Ou seja, aqui a gente conclui que o time dos vendedores, eles são mais fortes e mais velozes que o time dos comprados. Então, esse movimento, simplesmente, ele não tendia a respeitar. Ele até tentou defender, porque isso aqui é um ponto de defesa. Mas como a característica não estava alinhada a isso, principalmente por ter capturado a liquidez lá dos topos e tudo mais, ele não foi um trade eficiente. Então, consequentemente, você poderia filtrar e aí você teria já um stop loss filtrado, aumentando ali a sua leitura e sua assertividade. Agora, vamos pegar alguns movimentos recentes aqui para falar a mesma coisa. Esse tipo de configuração, o mercado renovou fundo e ele testa uma região de oferta. Você pode ver, ó, não vem com nenhuma confluência. Isso aqui é um ponto linha, é uma região de oferta. Pode, às vezes, até traçar uma Fibonacci também desse movimento. Ó, também tem uma Fibonacci, mas por que ele não dá certo? Porque, pô, o movimento de alta, ele foi muito mais rápido que o movimento de queda. Ó, 10 minutos na queda, o movimento de alta levou 2 minutos. Ou seja, 5 vezes mais rápido do que o movimento de queda. Então, ele não veio de forma válida, você não vende, é um trade de baixa eficiência. E aí, você também teria evitado mais um stop loss. Principalmente se você tivesse identificado que você estava contra a liquidez capturada, que foi desses fundos. Então, eu digo que, basicamente, a eficiência ela sempre vai ser mediante a isso. A quantidade de regiões que você vai colocar naquele ponto. Veja sempre os topos, os fundos, as configurações ali. Se você tem uma confluência somente na forma horizontal ou se você também tem confluências na forma diagonal. Você vai ter uma leitura mais precisa do preço. É razoável dizer que uma confluência de ponto X, ela acontece toda hora e toda oportunidade que acontece toda hora tende a não ser tão boa, a taxa de ocorrência é muito grande. Acho que o pessoal quando pensa em sistema de trade, pensa só também na taxa de acerto e payoff e esquece a taxa de ocorrência, né? Geralmente ele acompanha, quanto menos ele ocorre, provavelmente a sua relação taxa de acerto e risco-retorno é melhor, né? Exato. Então, assim, se você consegue classificar o que mais acontece e diminui sua taxa de acerto, tira isso do seu sistema de trade, é o que a gente chama de saber filtrar as oportunidades. Nem toda oportunidade é pra gente. Seria isso, né? E realmente, quanto você percebe... menos quantidade... eu acho quanto menos que, assim, quantidade, mais qualidade a gente vai ter, né? Isso, e assim, eu vejo que o seu ponto asterisco também, ele tende a ser uma construção de mais tempo. Também, né? Tipo assim, são mais... os seus pontos linhas, elas são mais imediatistas, assim, no sentido de que acontecem mais porque é menos tempo para você ver essa confluência. Agora, como as demais precisa de o preço se mexendo por mais tempo, talvez você consiga enxergar uma confluência ali, porque ela é a junção de mais tempo para o mercado trabalhar e te mostrar a intenção de fato dele, às vezes. Faz sentido o que eu falei? Exato. Ela é uma construção muito... nem sempre se você esperar esse tipo de configuração, você naturalmente às vezes vai buscar 1, 2 trades ali e tal, mas o ponto X, se ele for bem contextualizado, com alguns pontos de manipulação e tal, como a gente explicou ali e mostrou, ele já pode ser... muitos trades que eu faço são dessa forma. Agora, quando a gente tem uma confluência de ponto asterisco, aí é aquele tipo de trade que você nem hesita, nem para pensar realmente se você vai filtrar ele, porque é um trade que está bem contextualizado e com uma alta probabilidade. Eu falo bastante isso para o pessoal, que não é só fazer o trade do alinhamento dos astros, porque às vezes ele acontece tão pouco que você não vai ter o resultado financeiro que você quer. Tem que ser o trade bom o suficiente, né? Que te traga expectativa matemática positiva e resultado financeiro. Então, só que tem essa característica. A gente tende, quando esse do alinhamento dos astros, quando ele aparece, ele é muito mais confortável ali. Eu acho que faz muito sentido essa classificação. Sim, eu diria que às vezes é até ruim a pessoa ficar sempre esperando por esse trade perfeito, porque
A pessoa, isso era o que eu fazia lá atrás. Eu chegava, eu via vários trades ruins, só que pela ansiedade de querer operar e clicar, ficava pegando vários trades ruins com a mão mais baixinha. Quando aparecia esse trade muito bom, eu aumentava muito a mão para tentar recuperar o que eu perdi nos trades ruins. E aí, aquele trade, às vezes, ele não tem uma 100% de probabilidade de eu acertar. E aí, às vezes, aquele trade dando loss, eu, às vezes, quebrava a conta, porque eu botava muita expectativa nele. E hoje eu entendo que, às vezes, eu vou querer só gerenciar o risco. Ele tá válido, eu não quero saber se ele tá bonito, eu quero saber se tá válido dentro do meu operacional. E se ele tiver válido, eu clico, mesmo às vezes estando feio. Tem trades que para mim está feio, mas está válido. Eu acho que vai dar stop, mas ele dá take com muito risco retorno. Então o que importa para mim hoje não é o que eu acho. Eu falo assim, a minha opinião ela não importa. Eu vou sempre me apegar à técnica. Dentro do meu operacional, o que isso diz? Que o mercado vai subir? Então eu vou pegar uma compra, independente se eu acho que vai cair ou se eu acho que vai dar stop porque tá feio. Independente do que você está sentindo, né? Se você tá. Exato, dependente do que eu tô O sentindo. comportamento é executar o planejamento, independente desse feeling. Porque tem hora que eu falo, eu preciso comprar aqui, e o preciso não é do querer operar, eu preciso porque tá válido, né? E a gente sabe que para construir a curva precisa pegar todas as oportunidades que são válidas, e às vezes mesmo desconfortável, né? Exato. Eu digo que a principal diferença do trader profissional para o trader amador é que o trader profissional ele reage à técnica e o trader amador ele reage à emoção. Então o trader amador ele reage à própria emoção que ele sente durante ver aquela movimentação gráfica. O trader profissional ele reage o que o gráfico está dizendo ali para ele fazer. É isso. Muito bom, hein? Maravilhoso. Algo mais em relação a esses pontos que a gente conversou aqui, Azevedo? A gente já pode partir para o nosso 4º episódio dessa série. Não, esse aqui a gente pode finalizar. No próximo a gente vai abordar sobre uma questão que envolve como validar os movimentos, entender onde está barato, onde está caro e como que a gente vai fazer isso. Aí eu vou abordar essa questão. A pergunta mais importante para o trader, onde está barato, onde está caro? Essa eu quero ver também, tô empolgada. Exato. Ainda bem que a gente está podendo ouvir essas aulas, né, Pozinha? E sabe que vai estar gravado no canal, então a gente vai assistir de novo. Eu acho que o pessoal tem, inclusive, que salvar isso aí, porque isso é aula para assistir anotando. Perfeito. Então, esperamos você no nosso 4º episódio dessa série.